se façam as coisas com diálogo, de maneira não assodada, né? Eu penso que isso seja importante, uma reflexão, e que produza, antes de tudo, eu penso em patamar civilizatório mínimo. Acho que o Ministério do Trabalho tem uma importância muito grande nas suas diversas secretarias finalísticas, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, onde estão lotados os auditores fiscais do trabalho, a Secretaria de Relações do Trabalho, a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, né? Hoje elas trabalham de maneira integrada e a gente não sabe como isso se dará no futuro. Mas vamos aguardar aí os acontecimentos, como o que virá no futuro do Brasil aí. Vamos falar um pouquinho, então, sobre aprendizagem. Eu vi que o Senai também vai tratar do assunto, então, se tiver algum assunto repetitivo, já peço desculpas aí, né? Eu queria até assistir a palestra do Senai antes para evitar qualquer redundância. Quando nós falamos de aprendizagem profissional, nós pensamos, em última instância, no princípio da proteção integral, no artigo 227 da Constituição Federal. Ele é o que alicerça todo o combate ao trabalho infantil e a inserção de aprendizes. Nós estamos pensando no direito à profissionalização. Quando se pensa em aprendizagem, nada mais é do que assegurar o direito a que adolescentes, jovens e pessoas com deficiência possam vir a se profissionalizar. Essa apresentação é um pouco extensa, eu pretendia falar 2 ou 3 horas, mas me pediram para falar um pouquinho menos aí, né? Então eu vou falar só 1h50, né? Mais ou menos que nem aqueles discursos de formatura de direito, né? Onde a brevidade do orador, às vezes, né, fica um pouco estranha. Mas a gente vai falar rapidamente, e aí, ao final, se alguém tiver alguma dúvida, a gente esclarece e procura tratar um pouquinho sobre a legislação. Esse material eu vou deixar todo disponibilizado para vocês, já falei com o professor Cláudio aqui, doutor Cláudio, para uma eventual consulta, fica totalmente à disposição de vocês. Então, o Instituto da Aprendizagem, a ideia central dele é que você articule em tarefas de complexidade progressiva atividades práticas e teóricas. E essa combinação dessas atividades práticas e teóricas, assegurando-se que esse aprendiz esteja inscrito, matriculado na educação formal, ou seja, hoje a educação formal é pelo menos até o ensino médio, isso aumenta as chances de sucesso no mundo do trabalho desse aprendiz. A ideia é essa, então você tem um instituto que combina prática na empresa com teoria em uma entidade qualificada para isso, uma entidade que é constituída para desenvolver atividades técnico-profissionais metódicas, e essa combinação, assegurando-se um trabalho decente, protegido, vai proporcionar um sucesso melhor no mundo do trabalho, um ingresso adequado, um trabalho decente, é isso que a gente pensa. Existem 2 palavras-chave, que é um trabalho decente e protegido. Quando você pensa num aprendiz, você está pensando justamente em se combater o trabalho infantil, dando uma alternativa. E hoje o ordenamento jurídico, eu penso que uma das poucas alternativas que nós temos é a aprendizagem. Então o Instituto da Aprendizagem, eu espero aí que venha aí a somente crescer daqui para frente, é um dos grandes desafios. E é uma das poucas alternativas que nós temos para a profissionalização. O contrato de aprendizagem ele tem uma duração máxima de 2 anos. Se for uma pessoa com deficiência, esse limite não existe. São raros os cursos que duram mais de 2 anos. Eventualmente, mediante um laudo, ele pode ser prorrogado para pessoas com deficiência, mas a ideia central é que alguém pode ser aprendiz. Ao final desse contrato de aprendizagem, ele recebe um certificado de qualificação profissional e está apto no mundo do trabalho. O entendimento que nós temos no Ministério do Trabalho é de que ele pode ser aprendiz novamente, sim, mas a ideia é que ele seja em outra empresa e outro curso. Para nós, não entendemos que não faz sentido ele repetir um contrato por prazo determinado na mesma empresa, muito menos realizar o mesmo curso novamente. Esse é o entendimento que nós temos. Não há uma vedação, e esse é um dos grandes problemas da legislação da aprendizagem, né? Nós temos que ter interpretações, porque existem muitas lacunas na legislação da aprendizagem, a gente tem que tentar interpretar, e essa interpretação sempre é feita à luz do princípio da proteção integral, da condição mais favorável ao aprendiz. A validade do contrato, então, pressupõe a assinatura da carteira de trabalho. Muitas vezes
ainda se fala hoje menor aprendiz, mas essa expressão em 2005, a faixa etária foi alterada até os 24 anos. Então hoje nós preferimos usar a expressão aprendiz ou jovem aprendiz, vai de 14 a 24, embora muitas empresas ainda usem a expressão, é muito comum a gente fala menor aprendiz, né? Mas ele se estendeu até 24 anos de idade, e com isso muitas discussões, embora ainda retornem, sejam recorrentes, elas acabam se encerrando porque existe a possibilidade de se cumprir a cota com maiores de 18 anos em atividades insalubres e perigosas, né? Então essas discussões tendem a diminuir. O programa de aprendizagem, então, ele articula essas atividades teóricas e práticas. Eu vou acelerando um pouquinho aqui. Assegura esse aspecto, essa transição para o mundo do trabalho. Sempre que se pensa em contrato de aprendizagem, se pensa que o aspecto formativo, o aspecto educacional prepondera sobre o interesse produtivo. Então, há uma preponderância da formação em detrimento do aspecto produtivo. Isso é muito difícil sensibilizar as empresas. Existem dois desafios quando se fala em aprendizagem profissional. O primeiro deles é que as empresas cumpram a cota espontaneamente. Isso é um grande desafio. As empresas normalmente cumprem a cota após uma notificação, né? Eu estava conversando sobre Francisco Beltrão. Então, as empresas precisam receber uma notificação, elas não cumprem espontaneamente, embora exista o Instituto do Compliance, hoje cada vez mais difundido nas empresas. E outro desafio, além de cumprir espontaneamente, que elas cumpram com vulneráveis, com adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social, que é o nosso grande objetivo para que se rompam, né? A desembargadora tratou muito bem isso, ciclos de pobreza. Onde há pobreza, há trabalho infantil, há também trabalho análogo de escravo, e a aprendizagem ela é um grande instrumento para romper esses ciclos de pobreza. Avançando aqui, o nosso olhar é sempre voltado para situações de vulnerabilidade. Faço um novo registro aqui, o Tribunal Regional do Trabalho constituiu um grupo, né, o G5, né, que será G6 em breve com a Defensoria Pública, formado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o Ministério Público do Estado do Paraná, a Superintendência do Trabalho, o Ministério Público, e todos juntos tentando alocar justamente jovens em situação de vulnerabilidade, tentando sensibilizar as empresas para que cumpram a cota com egressos das casas de acolhimento, egressos do sistema socioeducativo. Então, esse é o grande desafio. Então, cumprir a cota é um desafio, e cumprir a cota com vulneráveis, esse é um desafio maior ainda. Outra questão que muitas vezes nós temos, a ideia não é simplesmente formar visando uma atividade econômica imediata, mas preparar genericamente para o mundo do trabalho. Esse é um princípio da aprendizagem. Não se pensa na ocupação específica, mas uma preparação mais genérica. Aproveito para fazer um registro, até mesmo porque nós estamos num evento que trata de trabalho seguro e também de aprendizagem, de combate ao trabalho infantil. A gente viu alguns assuntos interessantes sobre questões previdenciárias, questões periciais, realmente maravilhosas as palestras hoje na parte da manhã, e a importância de um sistema de seguridade social, a gente só se preocupa com isso diante de uma situação de infortúnio, né? Muitas vezes a gente não valoriza. Quando eu entrei no Ministério do Trabalho, um dos primeiros plantões de atendimento, eu entrei em Roraima, né? E aí, nos primeiros plantões de atendimento, eu recebi um trabalhador, ele não tinha nenhuma das duas pernas, e aí ele queria saber o que o Ministério do Trabalho ia fazer. Mas o que aconteceu com você? Bom, aconteceu que eu trabalhei no garimpo, né? Na Guiana, e aí eu perdi as pernas, tive uma infecção, e agora eu sou inválido, eu tinha 19 anos de idade. Ou seja, a importância da carteira de trabalho, a importância de um sistema de seguridade social forte, e um país precisa de um sistema de seguridade social forte, sério, um sistema... Por isso, a reforma da Previdência ela é fundamental, mas deve ser feita sobre premissas, não de forma assodada, deve ser feita com profunda reflexão, pensando na cobrança de créditos previdenciários, pensando em ampla universalização, é fundamental. Então, faça esse registro. E aí eu penso sempre, quando a gente fala de seguridade social, eu lembro que o Instituto da Aprendizagem e de proteger o trabalhador, ele
entre as suas disciplinas obrigatórias está a segurança no trabalho. Então, quando você capacita um aprendiz, você já está capacitando um aprendiz voltando para o prevencionismo. Então, sempre quando você insere um aprendiz, saiba disso, que no rol de disciplinas obrigatórias está a segurança do trabalho. Então, faça esse registro. Muitas vezes a gente não sabe, né, como que é formado um programa de aprendizagem, tem várias disciplinas, e uma delas é segurança do trabalho. Cadastramento de entidades. Quem que atua com aprendizagem? Aprendizagem, prioritariamente, é competência dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, o Sistema S, ele tem a primazia na oferta dos programas de aprendizagem. Quem é o Sistema S? O Senai, Senac, Senat do transporte, Senar, um grande desafio nosso, né? Nas nossas reuniões lá com o Senar, nós vamos conseguir aumentar as estatísticas do Senar. O SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem no Cooperativismo. Então, o Sistema S tem a prioridade legal. Essa prioridade ela é complementada por escolas técnicas, não é? Aqui eu acho que Pato Branco tem a Universidade Tecnológica Federal, né? Eu não sei se ela desenvolve aprendizagem, mas ela teria essa habilitação, ela pode se cadastrar com bastante facilidade para ofertar aprendizagem. E também por entidades sem fins lucrativos. O desembargador Ricardo Tadeu foi uma das pessoas que trabalhou na lei da aprendizagem, lei 10.097, justamente que viabilizou a participação das chamadas entidades sem fins lucrativos, que se registram no Ministério do Trabalho, e esse registro segue a normativa, que é a portaria 723 de 2012. Essa portaria sofreu várias atualizações, e nessa portaria se preocupa justamente com a proposta pedagógica, com o corpo docente, com as instalações. Então, Pato Branco, acho que tem várias entidades que são cadastradas, Francisco Beltrão também tem entidades cadastradas na aprendizagem, né? Então, quem atua com a aprendizagem? Sistema S, escolas técnicas e essas entidades cadastradas. E, recentemente, em 2017, ainda muito incipiente, as entidades esportivas foram autorizadas para atuar com a aprendizagem. Então, mas ainda não temos relato. Nas Olimpíadas, em 2016, no Rio de Janeiro, nós tivemos o projeto JADE, Jovem Aprendiz no Desporto. E nesse projeto, nós tivemos mais de 400 aprendizes que trabalharam na cerimônia dos Jogos Olímpicos, naquela abertura, ficaram durante 8 meses preparando aquela abertura, foram feitas em grande parte com o trabalho dos aprendizes nessa parte de eventos esportivos. E aí teve alteração na legislação, a lei 13.000, não me lembro o número de cabeça da lei, né? Depois de uma certa idade a gente vai esquecendo, mas foi alterada, permitindo que entidades esportivas atuem com a aprendizagem. As atividades do programa, eu acredito que o Senai vai falar um pouquinho mais sobre o programa de aprendizagem, né? Não sei o que... E aí, não vou entrar nesse detalhamento, mas há uma importância muito grande para esse acompanhamento, né? O aprendiz, ele é fundamental que ele seja acompanhado, né? Esses dias nós tivemos um caso, o aprendiz faltou e a entidade ela se apressou em fazer um laudo para rescindir esse contrato de aprendizagem. E aí se descobriu que ele estava com câncer, né? Então são coisas que é fundamental o acompanhamento das entidades formadoras. Então por isso que as entidades, além de ser registradas no Ministério do Trabalho, elas obrigatoriamente, por força da resolução CONANDA 164 de 2014, elas têm que ser registradas nos municípios, nos conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. Então a entidade tem um registro prévio no CMDCA, no qual se avalia as condições para se acompanhar os programas de aprendizagem. Legislação trabalhista. Não me atreveria a tratar sobre legislação trabalhista, mas eu vou brevemente colocar 2 pontos interessantes que têm surgido, porque houve uma alteração com a súmula 244, né, quanto à estabilidade. E hoje o Ministério do Trabalho acompanha a maioria das decisões judiciais, a estabilidade da gestante aprendiz foi consagrada. Então existem algumas dúvidas. E quando termina o contrato, né, termina o contrato, prorroga-se esse contrato, assegurando-se a estabilidade da gestante aprendiz. Então existem as estabilidades tanto do aprendiz, da aprendiz gestante, quanto do aprendiz diante de um acidente de trabalho. Então, quanto à legislação, são algumas questões, peculiaridades, dúvidas recorrentes. Mas o aprendiz tem, em síntese, a maioria dos direitos trabalhistas, é vedado a realização de compensação de jornada, de prorrogação, né? Então, tem uma legislação protetiva ao aprendiz.
estabilidade da gestante, ao final, se deseja que ele obtenha um certificado de qualificação. Existem discussões sobre como efetivar o aprendiz, nós sempre orientamos que ele cumpra o contrato de aprendizagem até o final. Então, tem algumas... Sempre surgem questões práticas, talvez se alguém, ao final, tiver alguma dúvida, a gente discute aí sobre esse assunto. Jornada de trabalho com a vedação expressa de horas extras, existe essa questão. O aprendiz dentro de uma empresa não pode, em hipótese alguma, permanecer mais de 6 horas. Essa jornada pode vir a se estender a 8 horas, se forem computadas a teoria, né? Então, tem algumas peculiaridades. A remuneração é a nossa grande luta, né? Assegurar aí a condição mais favorável que é prevista na lei. Então, no estado do Paraná, o piso regional, existe uma fórmula de cálculo do salário do aprendiz. Hoje, nós estamos numa situação mais tranquila, mas já tivemos muita luta para que uniformizar o cálculo desse salário do aprendiz. Obrigatoriedade da contratação. As empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar aprendizes. Como que é feito esse cálculo? 5% das funções que demandam formação profissional. E esse cálculo é feito prioritariamente utilizando-se a classificação brasileira de ocupações. A ideia básica é que, excluindo-se as funções que exijam o curso superior, as funções que exijam o curso técnico e as funções de gerência e direção, aplica-se o percentual de 5% a essas funções. E são justamente as funções mais simples. E o CBO que estabelece esse cálculo, né, nos diz qual função entraria ou não na base de cálculo da cota de aprendizagem. Isso é uma discussão sobre perícia. O entendimento do Ministério do Trabalho é de que sobre a cota de aprendizagem é uma matéria de direito, então não caberia perícia, esse é o entendimento que há da fiscalização. É uma matéria de direito e não de fato. Essa metodologia DEICOM, metodologia internacional, desenvolvida pela Unicamp e pela USP, que elaboram essa CBO. Então, a Classificação Brasileira de Ocupações, ela é discutida com a participação e ela é atualizada constantemente. Por exemplo, até por coincidência, eu tenho um conhecido, um vínculo de amizade, que trabalhou na elaboração. Eles estão discutindo lá a função de quem trabalha com agricultura de precisão. Então, a classificação ela é constantemente atualizada. Não existia essa função da pessoa que trabalha com agricultura de precisão. Então, durante 2 anos ficaram discutindo e eles atualizam a CBO. Então, ela é constantemente atualizada e se define o exercício dessa função, quais são as habilidades, quais são os requisitos para o desempenho da função dessa ocupação e se ela entraria ou não na base de cálculo. Já falamos um pouquinho sobre as funções que demandam, o próprio aprendiz não entra na base de cálculo. Hoje, o Ministério do Trabalho tem como, mediante o CAGED e a RAIS, determinar a cota de cada uma das empresas. Nós temos hoje um cumprimento espontâneo em função do E-Social, vamos ter uma palestra sobre o E-Social aqui, né? E aí, em função do E-Social, uma satisfação muito grande, porque as empresas começaram, elas ao declarar o E-Social, elas estão identificando que estão irregulares e elas passaram a contratar aprendizes, então o cumprimento da cota de aprendizagem tem sido maior, ou seja, vou ter que declarar que eu estou irregular, vamos contratar aprendizes, então, algo muito bom, muito positivo, social tem esse efeito das empresas espontaneamente cumprirem a cota. Prioridade da seleção, não tenha dúvida, vulneráveis, esses são os que devem, a quem se destina o Instituto, né? O Instituto de Aprendizagem é justamente para aqueles que mais precisam. Risco social, a empresa tem ampla liberdade, mas a gente sempre existe um pedido, né? Possivelmente nós vamos tratar desse assunto em União da Vitória, né? E o olhar que a gente quer é isso, que se dê um olhar social para esse instituto. Considerações gerais já tratamos, microempresas e empresas de pequeno porte são dispensadas. Nós temos uma preocupação que essa contratação, se ocorrer numa microempresa ou numa empresa de pequeno porte, ela ocorra numa microempresa ou numa EPP que tenha pelo menos 7 empregados. No nosso processo de cálculo, de 7 a 20 empregados demandaria um aprendiz. Então, nós temos essa preocupação que não ocorra a substituição de mão de obra com aprendiz.
Hoje nós temos aí uma alteração, um marco, no dia 22 de novembro, pouco mais de 15 dias aí, o decreto 5598 foi alterado, o governo federal editou o decreto 9579 de 2008 e unificou toda a legislação que existe, né, em matéria de lactante, de proteção à criança, ao adolescente. Então, o decreto 5598, que normatizou a aprendizagem, ele está inserido hoje no decreto 9579 de 2008. Basicamente, não houveram alterações onomásticas, né, alterações gramaticais, de redação, não houve nada significativo. Então, está mantida a mesma legislação da aprendizagem. Mas hoje vigora o decreto 9579. E quando se fala em administração pública, ainda não existe lei que obrigue a administração pública a contratar aprendizes, mas se espera que nos próximos anos isso venha a ocorrer, principalmente em pequenos municípios. Então, existem municípios que têm uma quantidade muito pequena de empresas que têm obrigatoriedade de contratar. E aí a aprendizagem se torna quase que inviável. Então, as prefeituras, uma vez editada a legislação que exija que elas contratem, ou elas editando leis municipais visando a contratação de aprendiz, elas poderão viabilizar aí a aprendizagem nesses pequenos municípios. Conteúdo do contrato de aprendizagem, não vou entrar nesse detalhe. A Instrução Normativa 146 de 2018 detalha, ela foi editada em agosto desse ano, ela detalha todo o conteúdo do contrato de aprendizagem, ela é realmente muito interessante. Muitas discussões que existiam, muitas dúvidas são esclarecidas nessa instrução normativa. Esses dias eu participei de uma audiência judicial e o juiz, no meio da audiência, abriu o computador, abriu a instrução normativa e falou: está aqui, está resolvido, vamos fazer o acordo, né? Então, são soluções que a normativa resolve o problema das empresas, de algumas dificuldades operacionais para o cumprimento da cota. Esse é o conteúdo do contrato, não vamos entrar nessa discussão. Existe uma obrigatoriedade de que um programa de aprendizagem tenha no mínimo 30% de atividades teóricas. Então, muitas vezes a empresa mantém um aprendiz durante o primeiro mês na entidade, tendo as matérias básicas, e depois uma das sequências pedagógicas usuais é que ele fique 4 dias na empresa e 1 dia na entidade. Ou existem outras sistemáticas que ele fica de manhã na empresa, de tarde na entidade. Então, tem várias formas de compor a carga horária, que é de no mínimo 50% e no máximo, no mínimo 30% e no máximo 50% do programa total. Alguns documentos que passaram a ser exigidos, né? A instrução normativa passa a exigir a indicação de um monitor, alguém que se responsabilize por esse aprendiz na empresa. É uma preocupação que não existia e essa instrução normativa passa a ter essa preocupação. E também as questões relacionadas à frequência do aprendiz na escola passam a ser também obrigatórias, de apresentação obrigatória. Rescisão do contrato, nós estamos diante de um contrato de trabalho por prazo determinado, ele se extingue ao seu término, né? Eventualmente ele pode se extinguir quando o aprendiz atingir a idade de 24 anos ou a pedido, mediante um laudo, se eventualmente esse aprendiz se caracterizar inaptidão do aprendiz, também na hipótese dele reprovar na escola por faltas. A reprovação escolar também enseja a rescisão do contrato de aprendizagem. Fechamento do estabelecimento também, a hipótese da rescisão indireta, a morte do empregador individual. Então, tem algumas hipóteses que autorizam a extinção do contrato de aprendizagem. Legislação aplicável. Quando se fala em aprendizagem profissional, se trata aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, esse importante instrumento legal que nós temos. O Decreto 6481 de 2008 é a lista TIP. O que é a lista TIP? É a lista das piores formas de trabalho infantil. Então, existe um decreto que regulamenta quais atividades os menores de 18 anos não podem trabalhar. Então, o Brasil ele tem um decreto, segue a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que determina aí as piores formas de trabalho infantil. E essa lista TIP é importante para se definir aonde um aprendiz com menos de 18 anos pode ou não trabalhar. A lei de aprendizagem, que nada mais é do que a CLT alterada pela Lei 10.097 e pela Lei 11.180, que ampliou a faixa etária.
Nós temos aí Lei 13.420, lembrando o número da lei, né, que estabeleceu a previsão das entidades esportivas atuarem com aprendizagem. A portaria do Ministério que regulamenta aí o cadastramento das entidades, a 723. O decreto 9579, saindo do forno aí no dia 22 de novembro, foi publicado, substitui o 5598. A instrução normativa CIT 146. E nós temos um detalhe na legislação que surge em 2016, que era o decreto 8740 de 2016, que hoje ele faz parte do decreto 9579, é o artigo 66. Ele ficou apelidado de cota social. Então, todo mundo chama isso de cota social, mas em lugar nenhum está escrito a palavra cota social. Na verdade, ele trata da experiência prática do aprendiz, e pela iniciativa brilhante aqui do Tribunal Regional do Trabalho, nós temos hoje uma grande, a cota social sendo cumprida aí. Existe um grande estabelecimento de restaurantes no estado do Paraná, que cumpre a sua cota social em um órgão público, que é o Tribunal de Justiça. Então, esse estabelecimento tem dificuldade em cumprir a cota devido às peculiaridades das suas atividades, né? Seja porque envolve a utilização o trabalho em restaurantes é proibido em grande parte para menores de 18 anos, então ele pode cumprir em órgãos públicos, e o Tribunal de Justiça viabilizou esse espaço aí, e é algo que foi realmente a iniciativa da desembargadora Rosemarie aí, que conseguiu viabilizar a cota social. Não vou entrar na experiência prática, ela detalha, mas a ideia básica é que você pode cumprir a cota, né, em algumas empresas que têm dificuldade. Isso está disciplinado na portaria 693 de 2017, podem cumprir em órgãos públicos, em organizações da sociedade civil, por exemplo, você tem a APAE. Então, uma empresa que tem uma atividade, seja pela localização, seja porque aquela atividade econômica não é permitida para menores de 18 anos, ela pode alocar os seus aprendizes, a parte prática, em uma organização da sociedade civil. E também as unidades do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE. Então, nós temos no Rio de Janeiro algumas iniciativas interessantes, egressos do SINASE, também jovens que estão cumprindo medida socioeducativa, eles estão matriculados em cursos de aprendiz no empreendedorismo, cursos de aprendiz em formação de artes cênicas, cursos de aprendiz na área musical, todos desenvolvendo projetos sociais e com jovens do SINASE. Então, tem algumas iniciativas bastante interessantes. Foz do Iguaçu já tem esse projeto, antes de ter a regulamentação, a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu já tem lá uma orquestra, né, uma banda, né? Nós tivemos a oportunidade de escutar, maravilhosa, lindo, né? A gente poderia ficar horas escutando ali, né? E realmente muito interessante o projeto dos aprendizes formando uma orquestra. Então, a empresa tem dificuldade de cumprir a cota e ela cumpre num projeto profissionalizando, formando músicos, formando empreendedores, formando profissionais do teatro. Então, tem vários projetos nesse sentido no Brasil aí, já em execução. O Paraná ainda tem poucos, mas nós temos o Cefet não, né? A Universidade Tecnológica Federal, lá no Paraná, está estruturando uma orquestra, né? Então, aos pouquinhos a gente vai avançar nisso. Então, eu não vou entrar no detalhe da legislação, até mesmo para não tomar um tempo maior, e vou abrir um pouquinho para perguntas. Eu só vou passar o rol da vulnerabilidade. Esse decreto, ele apresenta um rol exemplificativo, um rol, números apertos, né, do que seria a vulnerabilidade, ou seja, ele tem uma ampla possibilidade de alocar com vulneráveis, além daqueles que estão nas casas de acolhimento institucional. Existem outros que são considerados vulneráveis para fins do decreto. E a portaria 693, ela estabelece quais atividades econômicas, né? Outra questão essencial, né? A de implemento integral da cota. Esse decreto não autoriza que a empresa diminua a sua cota. Ela autoriza eventualmente o escalonamento. E acho que a grande solução para as grandes cotas, né? Nós temos segmentos econômicos como transportes, aceio e conservação, que talvez o escalonamento seja fundamental para viabilizar aí esse cumprimento.
E esse decreto permite esse escalonamento, mas com vistas a adimplemento integral. Nós temos alguns casos de cotas muito grandes, né? Nós temos desde do box no SEASA, que tem uma cota lá de 1 aprendiz, até empresas de transporte e vigilância que tem cotas de 200, 300 aprendizes. Então, nós temos cotas que são bastante grandes. Aí a Lei 13.420 fala um pouquinho aí do meio da atividade esportiva aí. E a Portaria 693 trata quais seriam os segmentos econômicos. Asseio e conservação, segurança privada, transporte de carga, de valores, construção pesada, limpeza urbana. Então, ela trata quais seriam essas atividades que estariam autorizadas a cumprir a chamada cota social. E aqui eu queria, nesse momento, dar os parabéns para o município de Pato Branco, né? Então, fiquei devendo as estatísticas, né? Nós temos uma alteração metodológica nas estatísticas do trabalho infantil. Acho que ao longo dos próximos anos nós vamos ter séries históricas que permitam comparar, né? Mas nós temos uma estatística que sai direto do CAGED, que é o potencial de aprendizagem. Então, no estado do Paraná, o CAGED atualizado até o CAGED de outubro, nós teríamos 21.489 empresas obrigadas a contratar aprendizes. Tem muito erro nesse CAGED, tem muita empresa que ela se declarou como empresa de médio porte, mas ela é microempresa. Então, esse potencial de aprendizagem, ele tem alguns erros. E tem também algumas empresas que estão discutindo na justiça, tem alguns segmentos econômicos na área rural, é muito difícil. Nós temos uma situação do transporte, né? Muito complexo você resolver como transporte do aprendiz. Então, a aprendizagem EAD, que é autorizada, ela talvez solucione em alguns casos, aí a gente tem conversado nesse sentido. Essas 21.489 possibilitariam, se todas as empresas cumprissem o mínimo de 5%, possibilitariam que nós tivéssemos, no estado do Paraná, 61.488 aprendizes. E hoje nós temos 30.092 aprendizes no Paraná, o que representa aí 48,94% do potencial. Então, eu acho que a gente tem muito para crescer, né? Eu acho que tem muitos desafios, né? Mas a gente vai avançar. E o que eu queria dar os parabéns, além dessa bonita cidade, eu já estive aqui outras ocasiões, é uma cidade muito bonita, é que Pato Branco atinge 75% do potencial. Então, nós tivemos algumas fiscalizações, acredito que a atuação do Ministério Público do Trabalho, a resposta firme da Justiça do Trabalho, né, tem permitido esse alcance, que é talvez um dos municípios, Foz do Iguaçu é o que mais, o maior alcance, mas talvez por causa de algumas empresas grandes lá, né, que a estatística fique. Mas aqui realmente é um dos municípios que tem o maior cumprimento da cota de aprendiz. Talvez vocês nem sabiam disso, né? Então, vocês podem agora se orgulhar, né? E vamos fazer que as outras que não cumpriram ainda, né, cumpram a cota aí. Então, no município de Pato Branco, nós temos 243 empresas obrigadas, poderíamos ter 604 aprendizes e nós temos 455 aprendizes. Então, quero finalizar dando os parabéns para o município de Pato Branco aí, né? Beltrão acho que também deve estar bem, viu? Não fique preocupada, viu? Eu sei que existe uma certa rivalidade aí, tá bom? Dois vizinhos também, viu, né? E agradecer aí a atenção de todos vocês e ficar à disposição, se tiver alguma dúvida, eventualmente, inteiramente à disposição aí. Muito obrigado aí.
vezes na prática, o empresário, até com uma assessoria jurídica, ele não consegue visualizar, né, no dia a dia o que é um estagiário e o que é um aprendiz. Então, se eu pudesse esclarecer esse aspecto, né, o que difere a utilização do estagiário e do aprendiz, seria um primeiro ponto interessante. Excelente colocação. Eu estava em Belo Horizonte na quarta-feira, né? E até estava discutindo no E-Social que nós teremos a informação do estagiário no E-Social. E eles fazem até brincadeira com o estagiário, né? Não vou fazer as brincadeiras. Mas o que ocorre? O primeiro ponto que a gente tem que entender é que existe cota de aprendizes. Existe uma obrigatoriedade legal da contratação de aprendizes. E às vezes a empresa nem percebe, até desconhece essa obrigatoriedade, eu percebo isso, né? Ela não tem noção, ela associa muito a menor aprendiz ainda, né? Então essa questão é essencial. São institutos um pouco distintos. O Instituto da Aprendizagem é o Instituto do Direito do Trabalho, o Instituto Trabalhista, não é? E o Instituto do Estágio, ele é um instituto de natureza educacional, instituto formativo. Tanto é que o auditor fiscal do trabalho, ele não fiscaliza o estágio. O que o auditor fiscal do trabalho, por exemplo, fiscaliza? Se eventualmente essa relação de estágio caracteriza uma infração ao artigo 41, ou seja, é um contrato de trabalho que está sendo disfarçado, né? Há um desvirtuamento do instituto de estágio. Então, são institutos realmente bem distintos. E é muito interessante que as empresas, elas tendem a ter o estagiário, mas não tem o aprendiz. É muito interessante isso, né? Então, é algo que talvez, não sei se falta divulgação. Agora também tem municípios que não tem cursos de aprendizagem em pequenos municípios, né? Mas muito bem colocado, né? E principalmente a obrigatoriedade e a questão dos institutos. São institutos, um é educacional e o outro é realmente instituto trabalhista, né? Professor, uma segunda questão aqui, a questão do grupo econômico, né? Nós temos, às vezes, 5 empresas componentes lá do grupo econômico. Qual é a sua visão, né, com relação a esse percentual? Pode ser concentrado só em uma empresa? Vamos lá. Excelente. Não, vamos lá. É que normalmente a desembargadora não gosta que eu entre em questões jurídicas, mas... então tá bom. O que ocorre? A cota de aprendizagem, ela é diferente da cota de pessoas com deficiência. São cotas... O cálculo da cota de aprendizes, ele se dá por CNPJ. Então, nós temos um CNPJ. Esse CNPJ tem uma cota de aprendizes. Se ele tiver de 7 a 20 empregados na base de cálculo, ele tem que ter um aprendiz. De 21 a 40, 2 aprendizes. Então, é uma cota por estabelecimento, por CNPJ, ok? Agora, a Instrução Normativa 146, de agosto, ela autoriza, mediante requerimento, mas esse requerimento, na prática, é um telefonema, é totalmente informal, que esse aprendiz que cumpre a cota daquele estabelecimento, e essa foi a discussão judicial, possa fazer a parte prática na outra empresa. Porque naquele local não tem onde alocar, não tem mesa para o aprendiz, compreendeu? Então, a parte prática pode eventualmente ser feita num grupo econômico. Então, a Instrução Normativa 146, ela formalizou uma prática, só que ela condicionou que isso ocorra dentro da unidade da federação. Ou seja, então, você tem uma empresa que tem uma filial em Pato Branco e outra no município maravilhoso de Francisco Beltrão, não é? E aí, por alguma razão, aqui em Francisco Beltrão é o depósito e aqui não tem condições de ofertar uma oportunidade de trabalho para esse aprendiz aqui. E lá em Francisco Beltrão existe essa possibilidade. Então, a Instrução Normativa permite essa flexibilidade. Não é usual, porque a ideia é que a cota seja por estabelecimento. A ideia é que aquele estabelecimento reverta em prol daquela comunidade, né, daqueles aprendizes do seu entorno. Mas
considerando essas dificuldades, a instrução normativa permite viabilizou isso, até mesmo para não engessar. O objetivo, em momento algum, é criar dificuldades no cumprimento da cota. Pelo contrário, quando uma empresa é fiscalizada, a gente manda a correspondência com muita antecedência, a intenção é viabilizar esse cumprimento. Olha, a gente... Ah, sim. Mas é que acontece, você vai convencer um pequeno aprendiz, né, que no caso nós temos aqui, nós procuramos, mas o órgão formador só se chama de Cascavel. Então a própria família, ele acaba desistindo, né? E o segundo problema que nós verificamos na região aqui, diante da ausência desse órgão formador, o empresário acaba fazendo a formação da determinada área e a colocação numa área diversa. Desvio de finalidade, a questão de colocar formar e colocar uma área diversa naquela que deve ser... existe a possibilidade de EAD. Hoje o SENAC e o SENAI, eles têm plataformas, isso durante muitos anos foi validada essa plataforma. E foi validado, eu não gosto de falar o nome da empresa, mas eu vou falar, os Correios, eles tiveram um grande projeto, isso é de 2013, né, começou, né? Aí nós participamos, e aí, porque os Correios, então, hoje o SENAI, está na segunda edição, eu participei das reuniões iniciais para viabilizar. Então, hoje, todos os municípios do Paraná, você viabiliza, a não ser que não exista internet no município, você viabiliza a aprendizagem, via EAD, via SENAC ou SENAI. Então, só que evidentemente que tem que ter um computador na empresa, vai ter que ter uma mesa, mas essa questão, mas não é o ideal. O ideal é você ter uma estrutura, validar lá no local, né? Mas é uma dificuldade. Mas o olhar do Ministério do Trabalho é um olhar inclusivo, é um olhar... Eu tenho um advogado que eu fiscalizei uma empresa, até nós tivemos uma discussão lá sobre salário do aprendiz, tudo, né? E daí ele falou assim para mim, no final da fiscalização, a gente não conseguiu convencê-lo dele pagar o salário segundo o entendimento do Ministério do Trabalho. E aí ele disse assim, olha, doutor Rui, o senhor tem que falar nas palestras que é um ônus para a empresa. Então eu vou falar o que ele... É um ônus para a empresa, é evidente que é um ônus, ninguém está dizendo que não. Mas o olhar, o princípio da proteção integral... Se você pegar o artigo 227, nós temos obrigação de dar alternativa. Então, no Nordeste, a gente fala assim, olha, pessoal, se a empresa não abrir a porta da frente, esses aprendizes vão entrar pela porta dos fundos, gente. É isso. Vão estar no sinaleiro, vão estar aqui, né, roubando o seu automóvel, vão estar, né? Você tem que ter alternativa, e uma das poucas alternativas é essa. E é até um apelo, a gente quer que esse instituto não pode acabar. A gente tem essa preocupação, né? Eu acho que ele ia fazer uma pergunta, né? Nós somos uma entidade que atende uma aprendiz, maturando para as necessidades da região A minha pergunta é, o CMDCA, a gente necessita só montar a sede ou todos os locais onde tiver o curso? O CMDCA você tem que ter em todos os locais em que você mantém o curso. O que você não precisa é ter a filial naquele local. Você pode cadastrar como estabelecimento sem filial, a não ser que o CMDCA, porque segue a legislação municipal, exija que se constitua filial. Que cada município tem uma regra, embora tenha a resolução do SEDECA, do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, que tenha tentado uniformizar. Porque hoje nós temos o CMDCA nos municípios onde a gente tem, mas só com apenas, por exemplo, a gente coloca na sala, só apenas na sala de aula, não tem um escritório lá. Você não precisa ter a filial constituída, mas você tem que ter o registro no CMDCA e inscrição dos programas. Isso você vai ter que ter. Eu acho que deu horário, né? Uma estatística aí sobre o potencial
essa estatística, quero aproveitar como eu tenho magistrados aqui e dizer o seguinte, a cota de PCDs, essa discussão, ela é uma discussão que realmente existe essa discussão de que não existem pessoas com deficiência. Inclusive, parece que tem... o aprendiz não. O aprendiz, a quantidade de jovens que demandam é absurda. Desculpe. Porque existe uma alegação da empresa que o PCD não teria um PCD no mercado. Sim. Não, essa alegação... Não, aprendizes para cumprir a cota. Eu vou dar só um exemplo. Campina Grande do Sul, do lado de Curitiba. A empresa foi orientada a não colocar o anúncio. Ela colocou o anúncio, ela tinha 3 vagas, apareceram 300 aprendizes. Então, a demanda é muito grande. A demanda é muito maior do que... Aqui em Pato Branco, eu lhe asseguro, eu não conheço a prefeitura, mas eu posso dizer que você tem muito mais do que 600... Eu não sei se tem alguém da prefeitura aqui. Você tem muito mais do que 604 jovens para contratar, assim. Talvez o Senai possa falar. Não tenho. O que existe, um estudo em Santa Catarina muito interessante. É um estudo do colega Alberto de Souza, ele foi coordenador nacional do trabalho infantil. E hoje ele ele é chefe da fiscalização. E ele existe o chamado Tira e Põe. Existe jovens em situação de trabalho infantil e vagas de aprendizagem. É impressionante que existe uma correlação estatística, isso foi feito estudo em Santa Catarina, de que é muito próximo de 600 o número de crianças que nós temos aqui, adolescentes em situação de trabalho infantil. Essa correlação existe. Trabalho infantil, aqueles que são considerados. Situação de trabalho infantil. E o estudo mostra que nos municípios que cumprem a cota, há essa redução. A gente falou bastante de estatística, eu gostei hoje, que eu já trabalhei com isso quando eu fui professor, né? E há uma correlação, é impressionante, o trabalho infantil e aprendizagem. Não, trabalho infantil é IBGE, é a PNAD, Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílios. Sim. RAIS atualizado até o CAGED. E aí você não faz o universo, ou lá no sistema de aprendizagem, quantos o sistema de aprendizagem está formando para poder ser absorvido por esse. Não, mas ele só pode iniciar o curso, não existe aprendiz sem curso. Esse é um pleito do Senai. O Senai, ele quer ter não quero entrar na discussão com o Senai, não. Existe um pedido de alterar a lei, ele quer ter um estoque de aprendizes e que até 30% do curso ele possa iniciar o programa de aprendizagem. Isso não tem amparo na lei. Ele só pode iniciar um curso quando tem a vaga. Essa é a lei de aprendizagem. Então, existe Então, esse gap que nós temos de aprendizagem vai exatamente porque a empresa tem um programa operacional muito grande de trazer o jovem para dentro e estimular o jovem a escritório. O sistema S e as instituições, elas têm essa condição de trazer e elas fazem um esforço muito grande de articulação empresa, jovem, instituição, para poder coordenar tudo isso e suprir essa. Esse é um dos grandes desafios. Esse desafio de articular a oferta, o início da turma, esse é um grande desafio. Aí a pressão que o Estado faz, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho na empresa, coloca a empresa numa situação em que ela não tem poder. Porque ela quer cumprir a cota, ela está demandando o sistema S, mas eles não têm como sensibilizar essa pessoa. Ele não tem... A empresa não tem estrutura para isso. Quem tem que fazer isso é o Estado ou
Não, mas as entidades ofertam, semanalmente tem cursos abrindo. É que nós temos duas situações. O sistema S, ele não trabalha com esse estoque de jovens. As entidades, o CEINE, né? Você é o CEINE, né? Elas têm esse estoque de jovem. O CEINE tem hoje lá. Eu tenho uma turma para 10. Qual a viabilidade econômica para abrir uma turma? 10? 10. Você tem 10 jovens para começar segunda-feira? Ele tem 10 jovens. Isso existe. O S, que é gratuito, tem uma dificuldade maior, porque o S tem calendário, mas ele tem vários convênios com prefeitura. Não. Por largar o videogame, por ir lá e fazer um curso de aprendizagem, vai entrar e trabalhar na empresa até se aposentar. Não é bem assim que funciona. Então, colocar esse ônus, esse querer, a empresa que não quer. Não sei que empresa ela faz lá o seu jogo mercado e tal. Mas, no final das contas, se você tem os aprendizes no estoque e a empresa tem a cota para mas só para o seu ponto de vista operacional, como funciona o Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho, ele manda uma correspondência no mínimo 30 dias antes do primeiro encontro. Então, a gente tem conseguido mandar até 90 dias antes. Aí chega a empresa, aí abre a ordem de serviço naquele mês. Então, nós temos o mês da abertura mais 4 ou 5 competências. Ou seja, a empresa, ela teve pelo menos 7 meses até a gente lavrar um auto de infração. Tirando Ponta Grossa, que tem uma situação peculiar lá, a empresa só se cogita em lavrar um auto de infração depois de 7 meses. Ou seja, ela recebeu a notificação e ficou inerte. Assim, ninguém é autuado. E aí ela é autuada, aí ela vai para o Ministério Público. Então, a aprendizagem é diferente de uma fiscalização. Chegou, está salário atrasado, tolerância zero, artigo 628. A fiscalização da aprendizagem, existe um olhar assim, o procedimento é porque já houve muita conversa antes, assim, é porque não teve solução, ou ela chega assim, pode autuar que eu não vou contratar. Não, desculpe. Que também que o que acontece que a demanda infelizmente a demanda é que o Instituto da Aprendizagem ele não resolve todos os problemas do trabalho infantil, porque a demanda é muito maior.
Não, Ou a demanda é no sentido contrário. Essa empresa tem obrigação de fazer outras cotas e não tem jovens no mercado de trabalho para substituir. é que o jovem, que é uma diferente, é diferente de você ter um reclamante, o jovem existe uma abstração, mas a necessidade é muito grande, assim, essa estatística, o senhor ficaria assustado, assim, se isso for, não, mas a estatística de trabalho infantil são... Milhares, aqui em Pato Branco, ó. O Senai pode trazer milhares, assim, Só adolescentes ensino médio, que é a partir dos 14 anos, porque a comissão tem mais de 1.138 alunos matriculados esse ano. do ensino médio. Ensino médio, tem aqueles jovens que passaram dos 18 anos também tem a projeção de ingressar como um jovem aprendiz, né? Aí já é um outro E- Essa eu não tenho essa notícia. Essa de não ter interesse, eu não tenho essa notícia. Essa, não, no PCD isso tem. Essa notícia, eu não sei se... Eu não tenho essa notícia. Não, isso assim, olha... Assim, talvez... mas eu ficaria surpreso. Assim. Tanto é que se você for colocar um anúncio no jornal, você vai gerar uma expectativa, vai gerar filas, assim, e vai frustrar a expectativa, porque vai estar um banco de jovens, adolescentes, você não vai ter a vaga. São poucas vagas diante da necessidade. A demanda é que tal... Por exemplo, que eu tenho dados, eu atuo mais em Curitiba, né? Eu tenho dados, hoje, por exemplo, a Fundação de Ação Social, a FAS, ela tem 4.000 jovens para início imediato. 4.000 jovens. Então, e o potencial de Curitiba é de 15.000 e tem 7.000, 8.000 aprendizes em Curitiba. E tem... Não só a FAS, em situação de vulnerabilidade extrema, só a FAS. Ou seja, se fizer... só para você ter ideia, a SEI Conservação, que é muito difícil cumprir a cota, é um ônus, o advogado ficou bravo comigo, é ônus, é difícil cumprir a cota. Ninguém está dizendo que não. As empresas, nós autuamos, e aí fomos firmes, o Ministério Público foi firme. As empresas falaram, 2.000 vagas, nós vamos contratar os aprendizes, 2.000 vagas, só que vocês têm que ir no sábado às 8 horas da manhã até meio-dia. Apareceram 1.200. Eles anunciaram na quarta-feira. Hã? Não, mas anunciaram na quarta-feira. Quarta, quinta, sexta. Em 2 dias apareceram 1.200. Não, mas é que... Não, para ser aprendiz no SEI Conservação, gente. Não sei se cumpriu. Elas estão lá... Então... Oi? Qual deles? Em Curitiba. Lá abriram 2.000 vagas. Se ele deixasse essas vagas abertas, apareceriam mais. A necessidade é muito grande, gente. Sim, a oferta, né? Então,
Tem muitos desafios, é muito difícil. Aqui... Não, mas... Não, mas ele ofereceu na quarta-feira. Ele ofereceu na quarta-feira. Na quarta-feira. E daí ele parou, cortou a senha, né? Se ele deixasse um pouquinho mais, aparecia. É grande assim. Não sei se tem... É que eu não quero avançar no... Sim. Ah, não. Isso sim. Isso sim. Sim. Nesse sentido, sim. Que a empresa, muitas vezes, ela quer o aprendiz com mais de 18. Ela estabelece condicionantes e aí ela quer com mais de 18, e aí talvez tenha uma dificuldade maior em arrumar aprendiz com mais de 18 anos. Mas na faixa prioritária, tem. Que você vai se amarrando, né? Eu estudei um pouquinho matemática, é mais ou menos como uma equação diferencial. Se você colocar condicionantes, aí não vai aparecer nenhum. Quanto mais você vai colocando restrições, realmente vai ter... Aí você não vai... Aí vai inviabilizar, né? Mas essa vai resolver com a alteração da lei do BPC, né? Eles vão permitir que não suspenda o BPC. Aí eu acho que agora vamos avançar nesse caminho. Eu acho que era isso, né? Muito obrigado aí. Agradeço a atenção aí, viu?